Bom dia, boa tarde, boa noite, pessoal. Como vocês estão? Estamos aqui hoje em mais um episódio do Sério Mas Nem Tanto Podcast, episódio este número 79. E hoje vamos falar sobre inspiração, transformação e potência. Afinal, o que acontece quando uma mulher decide florescer? E quando ela desperta para o seu propósito, reconhece sua força e entende que potência não é barulho, é presença. E para falarmos sobre esse assunto, hoje estamos com ela, empresária e CEO da JR Auto Center, referência em gestão humanizada e inovação no setor automotivo. Franqueada da Escola do Mecânico em Uberaba, incentivando o desenvolvimento técnico e profissional na cidade. Fundadora do movimento Potência Delas, que inspira e conecta mulheres de diferentes áreas a reconhecerem sua força e protagonismo. Estrategista de negócio e liderança feminina, com foco em gestão, acolhimento e transformação social. Idealizadora de projetos que unem autoconhecimento, empreendedorismo e propósito. Uma mulher que acredita que potência não é barulho, é presença, e que não basta ocupar espaços, é hora de transformá-los. Seja muito bem-vindo ao Sério Mas Nem Tanto, Joelma Capucci. Obrigada, bom dia. Obrigada pelo convite. Boa. E Joelma, eu gosto sempre de falar para os meus convidados, né, que essa apresentação que eu faço aqui é aquela famosa apresentação de 30 segundos, né? É uma boa apresentação, só que bem reduzida. Então agora eu gostaria que você mesmo se apresentasse para a gente. Quem é a Joelma? Me conta um pouco da sua trajetória profissional, pessoal, até chegar aqui hoje no Sério Mas Nem Tanto. A Joelma Capucci é a filha caçula de 4 mulheres. Fui inspirada pelo meu pai a ser quem eu sou. Sou mãe, mulher, muito humana, tenho um senso de justiça muito afiado. Acredito muito no poder transformador que o ser humano carrega, não só a mulher, mas de modo especial nós mulheres, né? Temos o poder da sensibilidade e acredito muito que a mulher, sendo mais potente, ela consegue alçar voos muito maiores do que a mulher que ainda não se enxergou o próprio valor. E de onde que veio esse seu despertar para, assim, né? Como você tem várias linhas de negócio, a gente vai discorrer sobre cada uma delas durante o nosso episódio aqui, né? Então, primeiramente, eu gostaria de saber para você, de onde que você veio parar, por onde você veio parar nessa parte da oficina mecânica, que eu acho que é um nicho voltado muito para o público masculino, né? Da onde que surgiu essa ideia? Como é que surgiu essa ideia de fazer e criar a oficina? Uma pausa rápida para recados importantes para você que está aqui nos acompanhando. Já clique no botão abaixo, no botão curtir, para você curtir esse nosso episódio de hoje. Se inscreva também no canal do Sério Mas Nem Tanto Podcast. Dá um clique aí no botão se inscrever, é muito importante você se inscrever aqui no nosso canal. Ative também as notificações para você ficar por dentro de todo novo episódio que a gente sobe semanalmente aqui no Sério Mas Nem Tanto Podcast. Você dando um clique aí no sininho, você é um dos primeiros a saber a cada novo episódio que a gente sobe aqui no canal. Vários episódios postados durante a semana, várias novidades. Compartilhe esse episódio para mais pessoas, compartilhe em grupos de Telegram, WhatsApp, o próprio direct do Instagram. Vamos fazer um movimento para esse conteúdo chegar a mais pessoas. E comente aqui também o que você espera e deseja aprender com esse nosso episódio de hoje. Então bora lá pro episódio, te espero lá. Quando eu era criança, meu pai incentivava eu e as minhas irmãs a gostarem de coisas que sempre foi dito que mulheres não podem fazer. Então isso eu já carrego na minha cultura, né, de dentro de casa. Então para mim, ter liberdade era ter um carro, quando era criança ainda. Uhum. E logo meu primeiro emprego foi numa oficina mecânica. E foi nesse cenário, foi nesse lugar que eu percebi que a oficina mecânica precisava de algo que fosse mais do que a técnica, mas que trouxesse acolhimento, respeito, né, para as pessoas. E foi naquele momento que eu pensei, um dia eu vou poder ter condições, estar preparada de estar num ambiente desse e propor alguma coisa melhor para o cliente, sempre voltado pensando no cliente. Porque isso pode transformar vidas, não só do cliente que procura um serviço, mas também do próprio colaborador que está inserido no meio, né? E o tempo passou, eu fui fui fazer faculdade de Direito, trabalhei na área da saúde. E quando eu saí, né, do meu antigo emprego, eu pensei logo em empreender. Então aquela paixão que estava adormecida, ela ressurgiu naquele momento. E foi aí que eu decidi fundar a JR.
JR de Joelme Rodrigo, que é meu marido, né? Eu convidei ele para ser meu sócio, recebi um não, a princípio, né? Oficina não é lugar de mulher. E com todos os medos dele, ele nunca teve esse sentimento que ele poderia ser empreendedor um dia, né? Chegar a ser empresário. E eu despertei isso nele também. Então, até ele decidir em uma semana, eu já tinha ido no Sebrae, feito meu plano de negócios, já tinha definido estratégia de marca, de cores, um lugar onde nós íamos inaugurar a oficina. E foi assim. Em uma semana eu consegui estruturar nosso negócio e em 2015 eu fundei a JR Multimarcas, que hoje, com o nosso rebrand, é JR Auto Center. Bacana você falar isso porque, né, é muito também sobre propósito, né, Joelma, né? Porque, né, você falou que quando você começou ali a trabalhar na oficina, penso que você era uma iniciante no mercado de trabalho, né? Você era bem novinha, né? Na época, pelo que você falou. E você já viu uma dor de mercado nesse meio, Sim. né? Que você teria que trazer essa essência, essa sua essência, a essência feminina, né, para esse meio da parte da Auto Center. Você saiu do seu propósito, né? Saiu que, não sei se a gente pode falar saiu, né? Mas meio que você foi para a parte da advocacia, da saúde e você voltou, né? Para esse meio que eu vendo, ouvindo você falando aqui, que é um meio que eu acho que de fato é o seu propósito de vida Sim. hoje, né? Esse meio que você atua, né? Sim. E não fui para outras áreas por não saber o que queria. Eu sempre soube Sim, que eu queria fazer direito e que eu queria ser delegada. Essa era a minha meta. Eu precisava pagar a faculdade, fui trabalhar na área da saúde, que também não foi por acaso, né? Eu fui convidada para trabalhar na área da saúde. Eu perdi uma irmã, a nossa irmã mais velha, uma delas, né? Que as mais velhas são gêmeas. E na época, foi em 2006, a gente estava vivendo uma epidemia, né, de dengue na cidade. E ela tinha suspeita de ser dengue hemorrágica, mas foi verificado que era dengue clássica, mas porém recusaram vaga hospitalar para ela, né? E eu fui convidada para trabalhar na central de leitos, né? E eu aceitei o convite. Eu trabalhava na oficina e resolvi sair do ambiente, porque não era um ambiente confortável, não era preparado para receber a mulher. sim, E quando eu vi a primeira oportunidade de crescimento pessoal e profissional, eu fui. E principalmente naquele momento, que eu fiz uma promessa para minha irmã, que eu iria fazer justiça pela morte dela, mas de forma que eu pudesse ajudar as pessoas a ter acesso a algo que faltou para ela, sim. que foi o leito, né? Então eu fui trabalhar na central de leitos. Então, assim, naquele momento, durante 8 anos que eu trabalhei na saúde, eu dei o meu melhor. Mas eu não esqueci em nenhum momento daquela paixão que eu tinha por carros e do que eu vivi na oficina mecânica. Eu tinha 19 anos. Então, só o tempo fez esse desvio do percurso e na primeira oportunidade, esse sentimento, esse espírito de liderança, ele aflorou, né? De liderança, de empreendedorismo, mas porque eu já carrego isso na minha educação. Foi isso que meu pai nos ensinou, né? Ele nos incentivava a praticar esporte, né? Eu e a minha irmã, nós jogávamos basquete em Uberaba. Uberaba tinha um time e nós disputávamos campeonato. E o basquete é um esporte que é tido, um esporte que não é para mulher. Sim. Então, essa é a minha trajetória, é estar inserida em ambientes onde que dizem que não é feito para mulher. E é nesse cenário que eu me encontro e me reconheço. E como é que funciona a JR? Falando de negócios hoje, né? Já completou os 10 anos já? Já. Já completou os 10 anos, né? E como é que funciona a questão da infraestrutura, quantidade de locais que vocês têm hoje, a parte de oficina, a quantidade de colaborador? Conta um pouco pra gente sobre a JR Auto Center. Infraestrutura ainda pode ser melhorado, né? É meu próximo, não vou falar sonho, né? Sim, Mas é meu próximo objetivo, minha meta é de estar no máximo até em junho do ano que vem num espaço maior, né? Mas quando está pequeno demais, precisa crescer, eu decidi abrir a filial, sim, né? Então hoje nós temos 2 espaços e eu dividi a forma de atendimento. Na matriz nós deixamos para fazer diagnóstico, né? É uma parte mais geral da mecânica, onde precisa-se de profissionais com capacidade técnica,
mais avançada. E na filial a gente deixou serviços mais rotineiros de express, né? São serviços de auto center, serviços rápidos. Mas aí a jogada é fornecer um atendimento de excelência tão bom quanto a técnica. Né? Sim. Algo diferente no nosso mercado. Algo que deixe de olhar somente os números, mas que olhe pessoas. E esse sempre foi meu objetivo, desde quando nós abrimos a oficina. Eu já sabia que eu ia enfrentar muitos desafios, né? Mas eu também tinha um desejo de inserir a mulher no mercado. Não só enquanto colaboradoras, mas enquanto clientes. E como é que tá os clientes hoje no público feminino? Você está procurando mais? Muito, muito. Esse conhecimento mesmo, né? Pela parte do carro em si, né? Como o funcionamento, até para procurar um profissional que realmente vai suprir ali o que ela precisa, né? Porque eu penso que tem profissionais e profissionais. Tem profissionais que se dizem profissionais nesse meio que camuflam, né, determinados diagnósticos do veículo mesmo ali, né? Sim. Falam que é uma coisa e é outra, né? E Sim. é muito importante essa parte que penso que você faz também nesse meio educacional para o público feminino, né? Isso. Nós fizemos em 2023 nosso primeiro workshop de mecânica básica para mulheres. O objetivo foi justamente esse. Levar informação básica de mecânica para a mulher, para ela se sentir mais confortável ao levar o carro para fazer manutenção. Como o meu próprio projeto diz, né? Potência não é só o barulho do motor, né? É a mulher assumir o volante da própria vida. E isso inclui o carro dela. Porque a liberdade está intimamente ligado a pegar a direção do seu veículo. Sim. Quanto você é livre enquanto você pega o seu carro e vai dirigir ele e se locomover para onde você precisa. Então, esse é meu olhar. Mas eu ainda enfrento desafios com as mulheres, porque é uma cultura. Embora eu esteja à frente, eu esteja dando suporte, treinando a equipe, né, para poder dar um atendimento mais acolhedor, mais transparente, muitas mulheres ainda têm resistência, do que é normal e natural, né? Mas a tendência é que, com o tempo, a gente consiga diminuir isso, né? De que forma? Levando informação. Sim. Então, eu percebo, sim, que o mercado ele está mudando, mas a gente tem muitos desafios ainda para enfrentar e muita coisa para transformar, né? E só essa semana eu já atendi mais 6 mulheres na oficina. Que top. Então, assim, para mim isso é uma vitória, porque em comparado ao ano passado, era uma mulher por mês na oficina. Então, eu acredito que elas estão tomando mais consciência e tendo mais coragem, né? E confiança de levar o carro na oficina. E eu vejo que são duas coisas também, né? Provavelmente é o preconceito do público masculino, né? E também essa questão dos desafios do público feminino ali, que não veem com bons olhos, né? O público, as próprias mulheres conhecerem, né, sobre a parte mecânica, essa resistência que você falou, né? Então são dois desafios que você tem que enfrentar, né, inicialmente, né? Sim. O preconceito, mais essa parte da resistência do público feminino, né? Sim. E, assim, infelizmente, é verdade, né? Existem profissionais e profissionais, né? Que a gente nem pode dizer se são profissionais, mas é muito comum e é cultural. E foi justamente pensando nisso que eu resolvi investir na franquia da Escola do Mecânico. Porque é preciso profissionalizar, é preciso trazer educação e mudar a cultura. Enquanto a gente não se dedicar a ter esse olhar de mudança de cultura no segmento, dificilmente nós vamos mudar esse cenário. E não estou falando só de mulheres. Muitos homens relatam problemas com a oficina, né? Sim. E é um trabalho como qualquer outro. É uma profissão como qualquer outra. E ela exige confiança, exige técnica, né? Tem que saber o que está fazendo. E isso, assim, faz parte da nossa cultura e dos nossos valores. E você acha que nesse meio, essa questão do não profissionalismo das pessoas é cultural mesmo do brasileiro? Você tem essa sensação ou não? É questão de falta de informação que não chega até a pessoa? Essa questão da pessoa estar vivendo meio que no automático ali, por isso que não busca também? É o combo de tudo? O que você acha que pode ser? Eu acho que é cultura mesmo do segmento, né? Da própria desvalorização do mecânico. Inclusive, numa entrevista no rádio, eu tive um comentário que o mecânico, ele trabalha no mês, ele não sabe gerenciar o próprio dinheiro. Sim, de fato é verdade.
E é nesse cenário onde a mulher está conseguindo, né, fazer o gerenciamento da oficina. Hoje nós temos várias mulheres inseridas na oficina fazendo a parte de gestão, né, ajudando o marido na oficina, né. Então, assim, é cultural, porque o próprio mecânico, ele não sabe reconhecer o valor do serviço que ele presta. Então, vai desde da gestão até da técnica. Ele não sabe precificar a mão de obra, ele não sabe precificar a peça, ele não sabe separar custo operacional, né, de lucro, ele não tem esse discernimento. Nós não estamos generalizando, mas a maioria é assim. Então, isso dificulta, né? Você vai levar a sua oficina num carro, você chega lá, percebe que o ambiente está sujo, desorganizado, você sabe do histórico do mecânico, que no final de semana ele está no rancho, ele está gastando dinheiro com coisas supérfluas, ao invés de investir no próprio conhecimento e na empresa. Então, isso tudo contribui para a desvalorização do próprio segmento. E na escola hoje, que vocês... É recente, pelo que você me falou, né? A parte da escola, né? Do mecânico. Engloba tudo, desde a parte técnica mesmo do mecânico e essa questão de gestão também? Como é que funcionam as aulas hoje? É tudo. Nós vamos abrir as matrículas agora, nós estamos em treinamentos, né? Porque a escola também tem uma cultura muito forte, que foi uma decisão assim, foi um ponto que definiu a minha entrada na franquia foi esse. Foi a cultura e os valores da escola ser compatíveis com os da minha empresa, né? Com os nossos valores e cultura. Então, é o ponto principal. Tanto o jovem quanto o profissional, ele vai ter aulas de gestão e ele vai ter aulas de 5S. Porque uma liga a outra. Se você não tem noção de organização, que é o 5S, você não tem noção de gestão. E vice-versa. E o mecânico, ele precisa saber. Ele tem que saber. Ele não pode simplesmente estar na oficina só para montar e desmontar um carro. Apertar parafuso ou soltar parafuso, né? Isso aí é o básico que ele deve saber, né? Então, essa é uma das propostas da escola e tem os cursos específicos para isso também. E penso que tem os mecânicos, né, que já estão inseridos no mercado há muito tempo, que provavelmente está setado na mente que é muito sobre mentalidade, né? Está setado na mente que não precisa melhorar da forma que ele tá bom. E penso que tem muitos profissionais que trabalham dentro dessas oficinas que, ele não está me valorizando, eu vou sair daqui e abrir minha própria oficina. E já abre a oficina de forma errada, né? Sem especialização, né? Isso que acontece. Você foi no ponto. E até ele mesmo tem um preconceito com ele mesmo e às vezes ele nem enxerga, porque tudo é questão de mentalidade. Você é do tamanho que você imagina ser. E é muito importante você falar isso, né? Essa questão de gestão e planejamento mesmo do negócio, porque eu vejo que não somente nesse meio, né? Em vários outros meios, a pessoa vai na cara e na coragem, abre ali a empresa e o primeiro faturamento que entra ali, a pessoa acha que é tudo pro labore dela, né? Que é tudo o salário dela. E pega aquele dinheiro ali que entra como faturamento e já troca de carro, já investe numa casa, vai viajar. Aí acontece qualquer marolinha ali no mercado, a pessoa quebra, né? Exatamente. Sem o plano estratégico, né? Vamos falar de estratégico geral, né? Plano estratégico comercial, seja financeiro, você não caminha. Então, assim, superficialmente, podemos até ter nomes de, nossa, o serviço é caro, eles são careiro. Não. É uma empresa que sabe, né? O custo operacional, seu custo fixo e o que ela precisa faturar para poder se manter de pé, né? Honrando com todos os compromissos, né? Então, não é simplesmente você abrir um portão, comprar um elevador e atender o mercado achando que está tudo certo. Não, você precisa de um planejamento, você precisa de um plano de negócios, né? Com tudo que você vai investir, o tempo de retorno que você vai ter desse negócio. E assim, né? Eu tô muito na linha que não existe nada caro hoje no mercado, né? A gente não tem que olhar para o preço, e sim para o ROI, né? Que é o retorno sobre o investimento, né? Então, se, por exemplo, eu investi, né, na sua oficina, meu carro, sei lá, tá precisando de manutenção, eu for lá na sua oficina, no seu negócio, e você me dá retorno, o seu serviço não vai ser caro. Exatamente. Porque tá me dando retorno, né?
Agora, quando eu vou em uma oficina, que eu entrego meu carro lá, ele não supre o meu problema, ele não resolve o meu problema. Aí eu não vou ter retorno sobre o investimento que eu fiz ali na oficina. Então se tornou caro, Se tornou caro. independente do preço que ele me cobra ali no final, né? Então é muito relativo essa questão do que é caro, o que é barato, né? A gente tem que olhar para esse retorno sobre o que a gente está investindo ali na ponta, né? Sim. E sem falar do retrabalho, né? Se você for Sim, numa oficina para resolver uma dor e não foi resolvida, ou for feito o serviço mais ou menos, você vai ter que gastar de novo, né? Então, o preço, né, do retrabalho. E eu tenho uma frase, né? O preço do cuidado é mais barato do que o do reparo. Então, tem que fazer as manutenções preventivas, tem que acompanhar o carro. Pelo menos uma vez a semana você tem que olhar óleo, olhar água, sim. para não ser pego de surpresa, né? Então, tem muita gente que acredita que não dá manutenção no prazo correto, está economizando, e na verdade não está. É muito também da cultura, né? O brasileiro busca mais a parte curativa do negócio do que preventiva, né? Então, Corretíssimo. assim, é, quando a batata assar que eu vou lá procurar o profissional para resolver o meu problema, né? E aí é aquela, né? Uma coisa que poderia, sei lá, um exemplo simples, eu poderia gastar R$ 500, eu tô gastando R$ 10.000 É isso. por ineficiência da minha parte, por não buscar o profissional ali ter o acompanhamento prévio. E a questão das turmas voltado para a escola, como é que vai funcionar? Vai ser periódica? Você está estruturando ainda? Você vai abrir turmas com ano, turmas limitadas? Como é que vai ser essa interação entre a escola e os alunos? Nós estamos estruturando, mas as aulas vão ser de segunda a quinta, segunda e terça, quarta e quinta, e aos sábados, e os treinamentos para aqueles que já são profissionais, né? Que são os cursos de capacitação mesmo, né? Então, tanto o mecânico que já é mecânico vai ter oportunidade de se capacitar ainda mais, tanto com quem nunca mexeu com carro, quer fazer o curso de mecânica, Sim, nós vamos ter o curso completo e o curso de revisão, né? Então, existe essa modalidade de se você ser um mecânico completo e uma mecânica mais voltado para revisão, manutenção preventiva, né? E que é um curso com menor tempo. e até assim, para uma pessoa que não tem o desejo de se tornar um mecânico mesmo na ponta, é importante fazer o curso também, né? Para entender Todos. sobre o carro, né, ali, né? A maior parte não tem diploma, né? Eles são técnicos raiz, né? Aprendeu na prática. E agora a gente vai dar essa oportunidade Sim. para ele poder se profissionalizar e falar: agora eu sou técnico em mecânica. E Joelma, agora entrando na parte do potência delas. Explica pra gente da onde surgiu esse movimento, o que é esse movimento. Explica melhor, dá um overview sobre o potência delas pra gente. Potência delas é a cereja do bolo, né? Eu acho que eu uni tudo que eu passei, né, ao longo desses 10 anos sozinha, que todo mundo já sabe que empreender é solitário, né? Sim, Não existe receita de bolo, não existe mágica. Mas o que existe é uma vontade imensa de fazer diferença na vida das pessoas. Eu falo muito isso. E eu percebi que eu não preciso caminhar sozinha. E aí eu pensei, eu vou fundar um grupo de mulheres. A princípio eu pensei para mulheres do meu segmento, porque já vivemos ali essa questão do preconceito, né? Às vezes é um pouco velado, né? Nós somos criadas para nunca ser demais, né? sim. Não pode rir alto demais. Até os desenhos, as princesas, né? Uhum. Para rir. Né? Então eu já dou risada alta, eu falo palavrão mesmo, eu enfrento os problemas de uma maneira um pouco diferente. Até porque o ambiente que eu estou inserida, Sim, ele me pede um pouco mais de rigidez, de mais autoridade, de mais firmeza. E eu quis dividir isso com outras mulheres, ajudar elas a florescerem assim como eu. Eu descobri que no meio disso tudo, eu sou uma mulher super feminina, que sou muito forte, que tem um tom de voz mais agressivo, que muitas pessoas confundem às vezes com arrogância, mas que eu sou sensível, porque eu trago em minha essência feminina e eu tenho o poder de transformar o ambiente. Eu transformei uma oficina mecânica com apenas eu e meu marido numa empresa de 2 lojas com 10 colaboradores e que ainda vai crescer ainda sim. mais.
E isso tudo sendo simplesmente quem eu sou. Autêntica, forte, determinada. E não é só inserir a mulher no mercado de trabalho. É fazer com que ela ocupe espaço sendo quem ela é, com resiliência e autenticidade. É esse que é o florescer que você fala. Esse é o florescer. É ter a capacidade de recomeçar, de ressignificar a sua jornada, de aprender com seus desafios. Não existe sucesso e vitória sem fracasso. Quem nunca caiu não sabe o que é levantar. Você precisa dos desafios, você precisa de cair, você precisa dos fracassos. As pessoas, né, a grande massa, não veem com bons olhos o fracasso hoje, né, Joelma? Não. Acha que ele não tem que fazer parte do processo, né? Parece não, quando a gente fracassa, e a gente sabe o que que a gente está fazendo ali, o que que a gente quer no final, tem clareza o que que a gente quer, Sim. parece que o fracasso fortalece a gente ainda mais, né? Até para não cometer os mesmos erros que a gente cometeu, né? Propósito. Se você não tem um propósito, não sabe para onde ir, qualquer lugar certo. Essa frase acho que é um clichê, assim, que para os dias atuais é o mais utilizado. Por isso que é importante a gente ter autoconfiança e autoconhecimento de si mesmo. Se uma pessoa não se lidera, ela não lidera a comunidade, Sim. ela não lidera ninguém. Então, primeiro a gente precisa conhecer nossos pontos fortes e fracos para a gente poder conseguir liderar outras pessoas, entender de comportamento humano. E a busca do público feminino hoje, você vê que está mais acentuada, as mulheres estão buscando mais se tornar mais líderes, como líderes dentro de casa, no mercado de trabalho, ser empresárias, empreendedoras, as mulheres estão buscando mais isso? Sim. A prova disso é no próprio segmento automotivo. A igualdade de oportunidades, isso é um tema assim, de debate que eu acredito que vai ser assim, por longos e longos anos que isso vai ser debatido, mas em relação a quando eu comecei em 2015, o número de mulheres cresceu muito, né? Em termos não só de liderança em oficinas, mas o mercado de modo geral, né? Nós Sim. temos dados que apresentam isso, né? E eu costumo dizer, pegar muito exemplo do livro de Napoleão Hill, né? Que ele fala que o fracasso ele é a ponte, né, do sucesso. E as pessoas só não são mais bem-sucedidas pela mentalidade. E deixa, né, aquela voz interior, aquele Sim. medo, e deixa de ter coragem, né? E para estar no segmento onde eu estou, eu fui muito ousada e muito corajosa. E é isso que eu quero transmitir com a potência delas. É porque você tem que se conhecer de fato, né? Ainda mais esse meio que você está inserido, que querendo ou não é um meio total masculino, né? Sim. Está quebrando barreiras completamente. E em cima disso, penso que você sofreu vários julgamentos, né? Durante esse percurso seu aí no seu processo, pessoas que falaram para ti que não iria dar certo, né? Para você deixar de continuar. Então, se você não se conhecesse ao ponto, né, de batalhar de fato, enfrentar essas pessoas, você teria desistido, né, durante o caminho ali. Olha, eu enfrentei mesmo. O que você imaginar, eu passei. E passo. Hoje é mais velado, porque a internet é bom por esse lado, Sim. né? Ela ajuda, né, a gente ter mais visibilidade e respeito à autoridade. Mas ela também tem o poder de destruir uma pessoa, é fato. Sim. Mas hoje eu sofro preconceito velado. Sofro ainda. Mas por me conhecer e por estratégias mesmo de sobrevivência, eu ignoro e sigo. Porque se eu for parar para chorar, o mundo não vai parar para me atender e me esperar. Entende? A vida continua. E tem muita gente que depende das minhas decisões. Sim. É do meu sim e do meu não. E a mulher, ela tem que saber isso ao entrar no mercado de trabalho, para empreender, né? Ela vai encontrar mais nãos do que sim. Mas isso não pode ser motivo de parar. Aí eu vejo aqui que você tem muita clareza do que você quer, Joelma. E isso não acontece com muitas pessoas, né? É aquela, né? Eu gosto sempre de dar o exemplo, né? Eu quero melhorar a minha qualidade de vida, eu quero, sei lá, me alimentar melhor, dormir melhor, só que o que que é se alimentar melhor? O que que é dormir melhor?
e não metrifica isso, não tem clareza do que de fato ela quer. Aí vai passar 1, 2, 3, 4, 5 anos, ela vai estar naquela mesma fase que ela tá. Ou pior, né? Ela estando parada, ela vai descer algumas casas, alguns degraus, né? E você me demonstra aqui que você tem muita clareza do que você quer, entendeu? Desde o momento que você me falou, né? A nossa infraestrutura hoje como oficina pode melhorar, mas em junho, julho do ano que vem, a gente já está com planejamento de Sim. ter uma oficina ainda maior. Sim. Então é muito sobre clareza, de fato, né? Tem que ter clareza. Esse é o ponto-chave. Para onde você quer ir? Onde você quer chegar? Eu quero ser referência no automotivo em Uberaba, região e no Brasil. Eu quero que todos reconheçam a JR como uma empresa sólida e que transforma vidas. E eu quero deixar meu legado. Eu quero que todos que passem pela oficina, pela escola ou pelo Potência delas, deixar um legado para essas pessoas. Que quem sair de lá não sair do mesmo jeito que entrou. Experiência negativa sempre vão ter. Eu dependo de pessoas e pessoas precisam constantemente de ser motivadas, de ser treinadas. A gente só não treina caráter. Sim. Então eu preciso de um conjunto de engrenagens, assim como o carro, para fazer eu chegar onde eu quero. Então eu preciso ter clareza disso. E todo mundo precisa ter um negócio. Senão não justifica, né? E então, assim, voltado exclusivamente para o público feminino. As mulheres têm que entender que ser líder é uma coisa que é construída, é treinável. Eu entendo que é duas faces. Primeiro você tem que ter vontade. Sim. Né? E tem uma coisa que é inato, você nasce. Se você não nasce com espírito de liderança, você pode até ser treinável a técnica, mas se você não amar realmente a liderança, o empreendedorismo, dificilmente você vai continuar na jornada. E onde que entra o ambiente nisso tudo? O ambiente dita a regra do jogo? O ambiente dita a regra do jogo. Por isso mesmo que nasce a potência delas. É o ambiente que vai fazer cada mulher enxergar o poder que está guardado dentro dela, mas que ela nem sabe. E me explica melhor, como é que funciona a interação do Potência delas hoje? São turmas que você abre, são mentorias individuais, é turma? Como é que funciona toda essa interação entre você e as outras mulheres que fazem parte do Potência delas? Me explique melhor. É um projeto novo. Uhum. Nós temos um encontro marcado. Vamos fazer o lançamento amanhã. Mesmo? Mesmo. Que top. Não temos nenhuma turma, porque nós vamos fazer o lançamento. Eu fiquei me preparando assim alguns meses, e nesse meio tempo inaugurando a segunda loja, inaugurando a escola, eu tive que dar uma pausa, mas agora nós vamos fazer o lançamento e vamos vir com tudo. Que top. E aí nós vamos divulgar como será feito. Nós temos 66 mulheres já na nossa comunidade no Instagram, e a nossa meta é que até o final do ano nós já conseguimos aumentar para um número de 200 mulheres. É pouco, né? Mas para começar a divulgar, Sim. começar a trazer essas mulheres, a nossa meta até dezembro é termos 200 mulheres nessa comunidade, para a gente começar a iniciar nossos trabalhos e apresentar de fato como que nós vamos trazer as capacitações, os nossos encontros. E da onde surgiu a ideia da marca, da rosa, que eu vi que você usa também ali como branding? É a questão do florescer ou foi vinculado a outra coisa? Qual que é o significado da rosa? O significado da rosa é o É o florescer, é a florescer. transformação. Eu me senti ali fechada no meu ambiente, sozinha, sem conhecer realmente o tamanho do meu potencial. Por isso, a potência delas está ligada ao carro, a potência do motor. E a rosa vermelha já é, assim, faz parte da minha vida, desde mocinha eu gosto de rosa vermelha, né? Então eu acredito que isso pode ser até espiritual, não sei, eu nunca Sim. busquei aprofundar o conhecimento sobre isso, mas como eu sou uma pessoa muito espiritualizada, eu acredito sim que isso é espiritual, né? E o significado é justamente esse, né? Uma rosa fechada, ali sozinha, ela descobre que com outras rosas nós vamos florescer ainda mais.
Eu vou ter que te chamar para gravar mais episódios aqui para a gente conversar sobre a experiência do Potência delas, então. Com certeza. Porque eu vejo que esse movimento é muito sobre a transformação e a parte mesmo de restaurar vidas, né? Seja a vida da mulher, o casamento em específico, a mulher se tornar empresária, líder no mercado de trabalho. Então é uma transformação muito grande, né? Por parte desse movimento que você tá criando aí. Eu até te parabenizo por isso. E eu te chamei, né? Eu não sei se foi destino ou não, coincidentemente ou não. Eu te chamo para gravar e no dia seguinte você vai fazer a primeira turma. Eu conversei com a Jess, né, que faz o meu marketing. Eu falei, Jess, vamos lá? Ela, claro. Eu falei assim, vai dar tempo, tá muito corrido, em dia antes do lançamento. Ela falou, não, é oportunidades, Sim. a gente não... Eu adiei, né, porque eu estive em São Paulo fazendo um Sim. treinamento, né, da escola, mas já estava tudo definido, tudo escrito. E eu acredito que sim, a transformação, eu falo muito para o meu time, o que você é em casa, você é no trabalho. O que você é no trabalho, você é em casa. A gente só não pode levar, né, os problemas pessoais para a Sim. empresa e da empresa para casa. Mas a transformação que eu proponho, ela começa no pessoal. Quando eu faço integração dos novos colaboradores, é isso que eu falo. Você quer oportunidade de crescimento pessoal? Porque aqui você vai ter. Mas você tem mentalidade para entender isso tudo? Muitos não entendem e vão embora. Então, realmente, quem está na JR está porque busca esse desenvolvimento pessoal e profissional. É muito sobre alinhamento de realidade com expectativa, né? Exatamente. E o pessoal, independente do setor, falha muito nessa questão das contratações, né? Porque quer contratar rápido, né? Não dá o treinamento para a equipe, né? Que é uma coisa importante, não tem esse alinhamento de visão de futuro, né? Literalmente, né? Para todos envolvidos ali na parte do time. E lá no final, a chance de não dar certo com o colaborador é grande, né? Aí nos casos que não dá certo, o colaborador sai e o empresário coloca a culpa no colaborador ainda, né? Sim. Então, assim, né, tem que ter esse alinhamento, né, de expectativa, visão de futuro, e a gente entra novamente nessa parte de mentalidade, né? Sim. Que a gente tem que ter a mentalidade e verificar se o nosso colaborador, se o nosso time também está alinhado com a nossa mentalidade ali na ponta, né? Sim. Por isso que precisa se capacitar. A gente precisa estar em constante evolução. Nem todo líder, todo empresário, todo empreendedor tem esse feeling para identificar na entrevista. E você precisa entender de comportamento, Sim. né? Você precisa entender de alinhar expectativas. E é totalmente natural e normal de que no meio do caminho pessoas vão desistir, enfrentam esse tipo de julgamento, né? Se eu for preocupar com tudo que falam de mim no mercado, amanhã ninguém trabalha para mim mais. Porque depende da mentalidade. De repente eu estou tentando transformar a vida daquela pessoa, mas não é o que ela quer. Sim. E hoje vocês contratam lá mais voltado para a parte técnica do negócio ou mais voltado para essa parte de comportamento, a parte comportamental? Se fosse para você escolher, você contrataria pela parte do comportamento ou pela parte técnica? Comportamento. Eu já fiz várias admissões pela técnica e demiti pelo comportamento. E hoje eu faço o inverso. A primeira pergunta, qual que é o seu sonho? Com quem você mora? Você tem que ter uma entrevista, a mesma coisa quando você vai vender. Você sabe o poder de compra de um cliente, nós estamos falando de técnica de venda, né? Sim. Você precisa fazer uma entrevista com um cliente. Eu vou vender uma matrícula para um cliente classe C e D, num curso que é R$ 4.000, R$ 3.000. Se ele não tem condição de pagar, eu vou forçar uma venda com ele. Eu preciso saber o poder de compra dele e o sonho que ele tem. Sim. A mesma coisa o colaborador. O que você espera da empresa? O que você está buscando no mercado? Você não encontrou ainda? O que você gostaria de encontrar na JR? É muito sobre isso, né? Não é que é mais fácil, né? Mas talvez a técnica é melhor de ser treinada do que o comportamento, né? Técnica é treinável.
Caráter, comportamento, não. Porque lembra que nós começamos eu te falando que tudo que eu sou, a minha referência é meu pai? Sim. Porque eu tive educação, veio de berço. É a cultura que foi imposta para mim desde o meu nascimento. A minha energia masculina. A minha mãe é aquela mulher, dona do lar. Mas a minha referência, minhas irmãs, é o nosso pai. A energia que ele transmitiu para nós foi 100% dele. E é eu e minhas irmãs. Eu tenho outra irmã que é empresária. Então, assim, isso, de onde você vem, determina muito, né? Como que você, não determina o seu futuro, porque Sim. nós vemos pessoas que vêm de comunidades que não tiveram essa mesma estrutura e por força da própria vontade, daquela vontade de querer fazer e transformar, né? Mas é óbvio que a cultura importa, né? É óbvio que o ambiente importa, tudo isso importa. E essa questão da referência é muito importante, né? A referência dentro de casa e a referência externa também quando a gente já é adulto, né? E assim, a gente é mais ativo e mais, algumas pessoas não, né? Mas deveriam ser mais intencionais nessas referências que a gente busca, né? Porque, de fato, a referência também dita a regra do jogo ali, como empresário, como empreendedor e como pessoa, né? Se a gente seguir uma referência que não bate com os nossos valores, a tendência é a gente quebrar os nossos valores nessa pessoa que não se conhece ali na ponta. Então é muito importante a gente ter essa referência. E nessa sua trajetória aí, nesse meio das oficinas, você cometeu muitos erros pelo caminho ou não? Cometi. Não tem acerto sem erro. Não tem como. É a mesma situação do fracasso. Cometi muitos erros. Fiquei sozinha por muito tempo, acreditando que seria muito bom, né? E isso é um erro, né? O empresário, ele não pode viver sozinho, ele tem que fazer network, ele tem que fazer relacionamento, né? Buscaria posicionamento, né, nas mídias antes, posicionamento digital. Os empresários hoje, a grande massa, tem muita dificuldade em delegar, né? Eu vejo que as pessoas, né, querem se tornar especialistas em tudo, né? E acaba não sendo especialista em nada, né? Porque o mais importante é você ser especialista naquilo que você tem como propósito. E assim delegar as outras partes da sua empresa para profissionais, né? Que têm como especialidade isso, não deixando de lado o treinamento, para você crescer, né? E a gente volta também nessa parte do alinhamento com realidade, com expectativa. Se para a pessoa tá tudo bem dessa forma, também eu não julgo a pessoa de forma alguma, né? Mas eu acho que não é o caso da grande massa. Por exemplo, não está bom, a pessoa tende a se vitimizar, reclamar e não busca o aperfeiçoamento, né? E não busca delegar e pedir ajuda para outras pessoas. O, o pessoal nesse meio da oficina também dá muito o braço a torcer. São muito relutantes. Você chega com informação para eles ali, eles, isso aí, o que que ela tá falando? Isso aí não precisa. Sim, Acontece muito isso. sim. E foi esse meu foco em adquirir a franquia, porque eu quero mudar a cultura. É muito forte, né? Eu sei que eu vou enfrentar muito mais preconceito, muito julgamento, mais do que eu já enfrento. Mas a gente precisa mudar. Eu quero que quando eu tiver 70 anos, vou falar de 70. 70 anos já está tudo estruturado. Porque quanto tempo que a mulher começou a validar os direitos dela? Foi muito tempo, não foi? Quem sabe, né? Com 50, eu tô com 41, metade do caminho eu já tenho percorrido e mudado um pouco, né? É muito bom ouvir suas histórias porque são vai despertando várias ramificações aqui na minha mente aqui, né? E tem coisas muito comuns que a gente discorre aqui, Joelma, durante os episódios, né? Que independente do convidado com que eu grave. Por exemplo, a questão do ambiente. 90% dos episódios que eu gravo aqui, a gente sempre vai para o assunto ambiente, né? Uhum. Essa questão do comportamento das pessoas. E outra coisa que você
mencionou aqui, né? Que a maioria dos meus convidados com quem eu converso aqui fala muito, né? Assim, não é que fala muito, chega nesse assunto, que é a parte de espiritualidade, né? Porque a gente tem que ter uma referência espiritual, né? Até para entender que quando a gente se movimenta, coisas acontecem, né? E Sim. quando a gente não se movimenta, coisas não acontecem. E é muito bom ouvir você falar isso também, e eu acho muito massa em ouvir, né, a sua história de vida, o que que você enfrenta e a clareza que você tem, o objetivo que você quer alcançar, a vida de mais pessoas que você quer transformar. Então, eu fiquei muito feliz por ter te convidado aqui. E assim, o que que você espera com o Potência Delas iniciando amanhã? Eu espero tocar o coração de cada mulher, seja ela em qualquer segmento, que ela pare e se olhe com mais amor, com mais vontade e mais coragem de lutar pelo que ela quer, de se reconhecer no seu espaço. A gente não precisa brilhar no espaço do outro. A gente só precisa estar no nosso espaço, ocupando o nosso lugar de voz, de fala, porque nós vamos brilhar. Nenhuma precisa atropelar a outra para que isso aconteça. E a espiritualidade, não basta você ir em uma igreja. A espiritualidade está dentro de nós, naquilo que nós acreditamos e naquilo que nós fazemos. E eu acredito, sim, que amanhã nós vamos lançar o Potência Delas e que essas mulheres vão escutar a nossa voz e vão se unir a nós em busca de ocupar o seu lugar no mercado, né? Nós vamos ocupar e transformar esses espaços em lugares seguros, com acolhimento, mas com o principal, com amor e muita fé. E fé, que eu falo, é em si mesmo. E você pensa que acontece no público feminino? As mulheres confundem muito, muitas mulheres confundem muito a parte do, se a gente for pegar como duas coisas, a parte do empoderamento e a parte da aprovação. Muitas mulheres hoje, ao seu ver, buscam mais a aprovação do que o empoderamento. Mas a aprovação começa pelo estereótipo, né? A maior parte quer seguir os padrões, como forma de ser inserido em algum ambiente, né? Como ser aprovado em alguns lugares. Para entrar em alguns lugares, você precisa ser assim, você precisa falar desse jeito, né? E eu sou a prova de que não existe padrões. Olha que bacana. Eu não preciso falar. Ou a gente fala. A gente fala. É uma mulher gorda, com um tom de voz agressivo, brava para muitos. E teve sucesso. Eu tenho sucesso. Porque eu cuido das pessoas, eu me importo com as Sim. pessoas, mas em primeiro lugar, eu escuto a minha voz interior. Eu tenho fé em Deus, mas eu também tenho fé em várias outras possibilidades de espiritualidade que existe. Nós não estamos sozinhos nesse mundo. Fugir dos padrões. Fugir dos padrões. Tem que ser autêntico. E é onde a gente vai para a nossa essência, né? Essência. A gente tem que se conhecer para a gente ter essa sensibilidade na tratativa com os nossos clientes ali na ponta, né? Sim, com E, certeza. e você acha que você tá vendo que eu tô indo aqui, né? Eu tô ondulando entre a oficina, o potência delas, Sim, o ensino, que uma coisa é linkada à outra, né? sim. E nesse meio das oficinas falta muito essa questão da experiência para o cliente. Muitas oficinas hoje não proporcionam essa experiência, essa comodidade. Deu aí até a oficina e ter uma experiência de fato dentro da oficina. Você acha que esses profissionais pecam nisso também? Eu acho que o mercado ele está assim em geral, Uhum. né? Nós temos um problema ainda maior de atendimento em vários outros segmentos, né? Vamos falar do meu. Sim, é, se eu pegar 10 clientes meus e fazer uma entrevista com eles para saber qual foi a experiência deles em outro lugar, 8 vai me dar uma experiência negativa. Por isso que a gente trabalha com fidelizar os nossos clientes. Eu tenho clientes que estão conosco desde a fundação da empresa. Empresas que estão conosco desde a fundação da empresa. Porque não é só número.
não é só sobre carros. É sobre cuidado com aquilo que transporta vidas. Sim. E para nós isso é muito sério. E é mais difícil ainda fazer com que todo mundo que está no nosso time, os nossos colaboradores, entenda isso. Que essa é a mensagem que a gente quer transmitir. Vou dar um exemplo simples. Você pode chegar lá e ter alguma falta de comunicação, de agendamento, algum outro problema ali operacional. A nossa intenção é de treinar esse colaborador para que ele deixe o ambiente mais acolhedor e confortável possível para que o cliente não saia com essa impressão lá de dentro. Mas vai acontecer, porque depende de pessoas. Sim. Esse é o maior desafio. Por isso que a gente precisa estar preparado. E assim, né, como a cultura é mais quando o circo tá pegando fogo, né, se você não tiver jogo de cintura ali com o cliente, é uma experiência muito negativa que você tem, porque a Totalmente. pessoa já vai com viés, nossa, eu vou gastar muito, deu um problemaço no meu veículo ali. Então, se você não souber passar essa experiência positiva para o cliente, eu acho que mínimos detalhes já torna essa experiência ruim, né? Primeiro que todo mundo já está meio que armado, né? Sim. Porque já é um ambiente que não transmite confiança. A oficina mecânica, de modo geral, nós estamos falando geral, já é um lugar que é propício à desconfiança e falta de transparência, né? Por isso que nós temos o selo da Oficina Amiga da Mulher. Nós fomos buscar capacitação, buscamos a fundadora do selo da Oficina Amiga da Mulher para dar treinamento para toda a equipe. E nós demoramos 6 meses para poder receber o selo, né? Quando foi verificado que nós estávamos aptos a receber a mulher da oficina. Então não é simplesmente abrir um CNPJ, comprar um elevador e ir lá atender as pessoas. Não é só sobre isso. Né? E Joelma, quando a gente fala sobre as mídias sociais hoje, de alguma forma elas vêm te ajudando nesse processo de construção das suas empresas? Sim. Tanto que eu estou aqui com você, tendo a oportunidade de conhecer, que é um profissional, né, da área. E a sua experiência, né, o seu olhar, já diz tudo, né? Se me ajudou ou não. Você mesmo relatou que me achou pelas mídias, né? Esse ponto, eu acredito, foi onde eu errei. A demora por buscar o posicionamento no digital. Mas eu entendo que tudo tem seu tempo também, né? No momento que eu decidi me posicionar, eu já estava mais preparada do que 5 anos atrás, né? E assim, né, são duas linhas de pensamento também, né, ao meu ver. Essa questão da pessoa não enxergar com bons olhos, essa parte de mídia a ponto de não fazer, né, e a pessoa que vê com bons olhos, mas mesmo assim não age e não faz, né. E por mais que você me disse aqui, não, eu demorei a entrar nas mídias, ser mais ativo nas mídias, mas a partir do momento que eu acho que você viu que fazia sentido para você, aí você arregaçou as mangas e foi para as mídias sociais, né? Sim. Porque querendo ou não, você atinge mais pessoas, né? Sim. E justamente alinhado com o propósito potência delas, Sim. né? Esse renascimento da Joelma, né? Esse ressurgir, né? Da rosa vermelha. Foi exatamente isso. E agora já é hora de compartilhar conhecimento, de acolher outras mulheres e dividir com elas as mesmas dores, as mesmas angústias. E por que não capacitar? E por que não montar um grupo de mulheres onde uma possa conectar, inspirar e ajudar a outra? E o lado oposto às mídias sociais. Também acontece muito julgamento, o pessoal passa muita informação errada também nesse meio da oficina, nas mídias sociais. Tem muito esse lado negativo das mídias também nesse meio? Tem, como qualquer um. Tem sim. Aí depende da perspectiva de cada um, né? Hoje nós temos aí várias formas de ser monetizado, né? Então, tem mecânico que fala de um defeito de um carro que nem existe para ele poder vender uma live, Sim. né? Hoje, se abre o Instagram, tem vários coaches lá que até ontem era seu colaborador, no outro dia abre uma empresa de consultoria e vai dar consultoria porque ele é formado em PNL à distância. Não que o ensino à distância não Sim. tenha validade, porque isso já é validado pelo próprio MEC, mas eu quero dizer que o fato é qual a bagagem que essa pessoa tem para formar profissionais,
né? Então, assim, todo segmento a gente se esbarra com tantos gurus, né, da educação como tem. Eu acho que, assim, tá aumentando muito, né? Por isso que eu não quis me arriscar antes. Sim, A abrir uma comunidade dessa, sem ter validade, sim. autoridade, para poder saber o que eu vou ofertar para as mulheres, né? E é literalmente fazer o pregar o que faz, né, Joel? Porque não adiantaria você dar o treinamento se você não aplica isso na sua própria vida, né? Como Exatamente. pessoa, como profissional. Tem um vídeo que eu mesmo falo. As pessoas vão julgar, vão falar, mas o resultado que eu tive, que eu tenho, ele é que responde tudo que falam de mim. Então, assim, podem falar, eu vou ser sempre a chifruda, né? Todo mundo tá traindo, tá falando, mas ainda assim eu vou continuar acreditando nas Sim, pessoas. Porque sim, isso é liderar, isso é sim. empreender, né? E, João, agora falando sobre a sua visão de futuro, como é que está a sua visão para os próximos anos? Tanto para a parte da JR Auto Center, a parte da escola que tá um bebezinho, né? É um Agora que bebê. tá entrando no mercado, a parte da potência delas também. Como é que tá a sua visão? Eu não vou falar nem assim para os próximos anos, não, porque as coisas atualmente estão mudando tão Muito rápido, né? rápido. Que a gente não tem previsibilidade, né? Quando se fala de anos. Mas como é que tá a sua visão para os próximos 6 meses aí, os próximos 8, 10 meses? Bom, para a escola, nos próximos 6 meses, provavelmente já teremos a primeira turma formada, né? Uhum. Nós vamos abrir as matrículas agora. Então, com certeza já teremos aí profissionais em Uberaba. E um detalhe que a escola ela não só forma e capacita, nós também entregamos esse aluno no mercado. Tem um aplicativo da Escola do Mecânico que chama Emprega Mais, e o Emprega Mecânico. Nesse aplicativo, a pessoa as oficinas podem ofertar suas vagas e lá é disponibilizado os currículos, né? Tanto para o dono da oficina quanto para a pessoa que quer se alocar no mercado de trabalho. Uhum. E nós, da escola, temos a função social de colocar esse aluno no mercado de trabalho. Então, esse é um diferencial da escola. Ela tem um viés social, né? Sim. Então, assim, eu vou capacitar, eu vou formar e ainda vou alocar ele no mercado de trabalho. E vou resolver a dor dos meus colegas donos de oficinas. Então, assim, eu quero revolucionar o mercado mesmo. Muito bom, muito bom. Então, acho que a gente vai ter vários outros episódios para gravar aqui Sim. com essa revolução que você vai fazer. E da JR que você me perguntou, eu acredito que em junho e julho nós estaremos num espaço maior, né? Atendendo mais pessoas, com a mesma qualidade, com a mesma excelência no atendimento. E o principal que a gente não abre mão é de ser transparente. Mesmo que doa para alguns, Sim, a gente continua nessa linha. sim. E o Potência, vamos saber notícias nos próximos episódios. Joelma, agora uma pergunta muito séria para você. O carro elétrico vai dar certo uma... Vai tudo pegar fogo! Ai, só pra quebrar o gelo. A pergunta séria não era essa, não. Deixa eu até ver qual que é ela aqui, deixa eu me recompor. Joelma, agora eu gostaria de te fazer uma pergunta muito séria nesse tema que é o florescer feminino. Esse florescer, esse descobrir do público feminino, de fato vai fazer com que as mulheres se tornem líderes e abram empresas prósperas no mercado de trabalho? Vai. Vai, porque isso é algo que já está dentro dela. E é o que ela já faz dentro de casa. Ela só não sabe como usar. É questão de direcionamento. Direcionamento. Direcionamento, apoio e ambiência. Joelma, gostou do papo? Gostei. Eu te falei, ó, começou aqui, quando a gente vê, já deu ali 1 horinha, 1 hora e 20. É uma coisa, uma conversa que passa assim, a gente nem vê. Mas antes da gente ir para a mensagem final, Joelma, eu gostaria agora que você olhasse para aquela câmera ali e passasse suas mídias sociais. Como é que o pessoal te encontra para ter uma proximidade maior e melhor contigo também? Pelo meu Instagram, né, @joelmacapucci com 2 Cs. No @JR Auto Center, que é da oficina. E o @Escola do Mecânico Uberaba. Joelma, agora eu gostaria que você deixasse uma mensagem final, principalmente para aquelas mulheres que se sentem presas dentro de um casulo e precisam
literalmente se florescer, se destacar, se transformar. Você consegue deixar uma mensagem final para essas mulheres? Sim. A primeira coisa é se olhar com mais amor, ter coragem. Coragem para recomeçar, coragem para enfrentar os desafios. A jornada não é fácil, mas não é impossível. E sempre que alguém falar para vocês que não é possível, lembre-se de mim. Eu estou num ambiente que não foi feito para mim, mas competência não tem gênero. E eu carrego uma frase que meu pai me falou quando eu era criança. Eu não sei quem é o autor. E ele disse para mim: minha filha, é melhor você arriscar tudo e perder do que viver numa penumbra cinzenta, sem conhecer a vitória e nem a derrota. Perca, mas perca tentando dar o seu melhor e fazer o seu melhor para que impacte outras pessoas. E Joel, uma última. Por que potência é mais sobre presença e não só sobre barulho? O barulho é ruído, é só barulho. Mas o barulho com essência, com direcionamento, ele se torna presente. É presença. Presença para fazer diferença na vida das pessoas. Muito barulho, coisas grandiosas, sem propósito, sem essência, não é nada. A presença, sim. Quanto você se doa, quanto você está presente na sua casa, no seu relacionamento, na sua empresa e na vida das pessoas. Isso é presença. Muito bom. Joelma, muito obrigado por Eu ter te aceitado agradeço. o convite em vir participar. E pode ter certeza que convites futuros virão quando você tiver com esse movimento ainda mais ativo, transformando mais vidas, mais pessoas, mais mulheres. Com certeza a gente vai interagir mais e falar mais sobre isso aqui, porque a gente precisa externalizar isso mais, principalmente para o público feminino. Sim. Fazer essas mulheres aí se despertarem aí para o mercado como líderes, como empresárias, como empreendedoras e abrir empresas de sucesso, literalmente. Virei com muito prazer. Show de bola. E para você que chegou até aqui, já sabe, já clica no botão aí logo abaixo, o botão curtir, para você curtir esse nosso episódio sensacional gravado aqui hoje com a Joelma. Se inscreva no canal também, no canal do Sério Mas Nem Tanto Podcast. É muito importante você se inscrever aqui no nosso canal, tá? Ajuda a gente aí, dá um clique aí no botão se inscrever. Ative também as notificações para você ficar por dentro de todo novo episódio que a gente sobe aqui no Sério Mas Nem Tanto Podcast, episódios semanalmente. Então já ativa a notificação aqui, porque você ativando as notificações, você é um dos primeiros a ficar sabendo sobre os novos episódios que a gente sobe aqui no canal. Compartilhe também esse episódio para mais pessoas, vamos fazer um movimento aí, principalmente para o público feminino aí. Compartilhe esse episódio para as mulheres que precisam ouvir mais principalmente sobre a parte da potência delas aqui da Joelma. Então eu te vejo até o próximo episódio, fique com Deus e tchau, tchau.